Seja muito bem-vindo ao AdventoCast. E agora nós temos o nosso quadro. Tirei um pouquinho a Dani, a Renata daqui, o Jantes, o Gustavo, tá? Deixa que dessa vez eu vou assumir com um convidado de peso. Já vou falar da nossa figura de hoje. Mas este episódio é o EmpreendCast. Dentro do AdventoCast nós falamos sobre saúde, sobre família, sobre espiritualidade, sobre liderança e sobre trabalho. E nesse episódio nós vamos falar sobre trabalho com um cara que ama trabalhar. Trabalha há muito tempo, mas Sim, sim, há bastante. muito tempo. E é isso, nós vamos falar sobre empreender, mas além de empreender com o teu negócio, ganhar o teu dinheiro, mas também empreender dentro de casa, na tua família, como que a pessoa consegue lidar com a idade, com os desafios, com o nosso modelo que nós estamos hoje no Brasil de estrutura tributária, né, tudo isso. Sim, vamos falar disso. Então nós vamos discorrer sobre isso. E o nosso convidado de hoje, Aislan, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Alegria estar com O Aislan que é marido, marido. não posso deixar de falar isso, né? Esse é Senão, o primeiro projeto senão a gente tem problema depois, né? Daí você dorme fora da casa. dorme fora da casa. O Aislan é marido, o Aislan, ele é empresário, Exato. escritor, Sim, escritor. 3 livros, São 4 livros, mas eu 4 trabalho hoje com esses 3 que estão aqui. com esses 3. Tem um que você tá guardando. É que eu escrevi para uma empresa e daí eu acabo não Entendi, usando, entendi. tinha Ó, uma função tá especial. escondendo o livro da gente, pessoal. 4 livros, então, escritor, palestrante, Sim, podemos dizer educador sim, educador por muitos por anos. muitos anos. Um educador e pai de quantos? 3 filhos. 3 filhos, que são a... O Davi, a Elô, de 21 e 22 anos, e o Andrezinho, de 12. Ah, tem um pequenininho de Tem 12. um pequenininho, a raspa do tacho. Esse sobrou energia para cuidar do Sobrou. pequenininho. Ô, Jesus, eu sou meio vô dele Ah, agora. é? Acontece aquela de ir na escola? Não, não acontece, né? Porque você tá novão ainda. Não, não, nisso não. Mas Ainda no não. dia a dia a gente já não tem aquela paciência, sabe, que tinha com os outros. A A gente acaba energia encurtando assim, não, pega lá, vamos fazer, vamos fazer. já deixa um pouco mais. É, deixa mais solto. Eu sou o filho mais velho, então eu sei como que é. O filho mais novo, É a mãe já começa, exato, não tem energia para correr atrás, é né? Na minha verdade. época, minha mãe corria atrás com chinelo. É bem isso aí. A irmã mais nova já Já não tinha isso. deixa mais de boa. Wesley, mas vocês podem ver que o Wesley ele tá sempre sorridente. Quando Que bom. eu te conheci, inclusive eu te conheci justamente com esses patrocinadores, a Karine e o Diego, Sim, né? meus amigos. Seus amigos. Sim. A Karine e o Diego chamaram a gente para ir lá participar de um encontro de empreendedor da Uhum. Pastoral, né? E aí, quando nós chegamos, eu vi uma pessoa ali que ia falar sobre contabilidade, e eu já pensei assim, o cara vai. Já tô acostumado. Vai ser aquele cara fechadão, vai ser. Um papo bem técnico. Vai falar um papo técnico que eu vou ficar pensando assim, que eu não tô entendendo nada, Sim, né? sim. Vai ficar falando ali sobre siglas e por aí vai. Daqui a pouco eu chego lá e encontro um cara sorridente. Opa, já me surpreendi. Oi, vai vir pra cá, vai vir pra cá. O cara imitando o Silvio Santos. Mas o quanto o sorriso faz diferença, né? Porque no Sim, momento que você dá um sorriso, no momento que você tá com alegria, você já cativa as sim. pessoas que estão à tua volta. E eu tô falando isso justamente porque os nossos patrocinadores mexem com sorrisos, né? Ah, é, sim. Não podemos esquecer Sim. disso, não. O Diego e a Karine vão pegar a gente pelo pescoço. Mas você que tá aí em casa, você que quer vender o seu peixe, você que empreende, quer vender seu peixe. Além, não adianta nada só vestir um terninho bonito, né? Sim, Se o cara não tiver com um sorriso no rosto. tem que ter um sorriso bonito. Ó, sorriso bonito. Além de tudo, se você quiser uma clínica onde vai te atender. Nossa, nós fomos lá, a Thalita tá aqui, minha esposa. Fomos lá na clínica deles. Eu acompanhei pelo Instagram. Acompanhou? Então. Sim, sim. Você chega lá, eles te recebem, botam você num Ah, sofazinho, sim. dão um refri, dão um Eles são chocolate. experts em atendimento. Ah, eles são Sim. especialistas, né? Então a gente tá falando de uma. Não é uma clínica, ali é um spa. É um spa. Um spa. E aí você dorme lá e eles arrumam o teu sorriso, arrumam o teu dente. Então, entra aí no perfil do Instagram deles, tá? Que é a Clínica Odonto Maximus. Odonto Maximus, manda um direct para eles, fala, olha, eu assisti vocês lá no AdventoCast, junto com o Aislan, falaram que tem algum desconto aí. Aí a Karine e o Diego que se viram lá e vão dar o Sim, desconto não, pro tem, pessoal. tem, tem. Eles são bons de São negócio. bons, são bons. Então, caprichem, tá? Vamos lá. Pode cobrar eles, cobra eles, manda um direct lá. Inclusive, a gente estava fazendo uma propaganda com eles. Uhum. O Diego teve que usar uma máscara rosa lá, daí fizeram um marketing bacana com Legal. eles. Mas, falando sobre o empreender, já falamos do Diego, Ah, eu já quero começar contigo sobre esse assunto, tá? Por que você decidiu
a maioria das pessoas que assistem esse quadro em Uhum, específico são pessoas que são MEIs, uhum, e o MEI geralmente é aquele cara, né, é o pequeno empreendedor, mas é aquele cara que ele tá ainda um pouquinho, às vezes meio CLT, meio aham, aham, empreendedor, né, mas ele tá querendo subir, uhum. passar por um simples, né, eu acho que talvez Sim, é o sonho do cara, próximo se passo, ele né? quiser sonhar, se ele tá sonhando mesmo. Mas também existe aquela pessoa, Aislan, que ela tem um emprego, mas parece que aquele emprego não encaixa para ela. Uhum, É, a pessoa parece que ela sente assim que algo queima, né? uhum, Às vezes ela vê o Aislan lá, ela pensa, nossa, eu queria. uhum, E isso é empreender, eu queria uhum, empreender. O que que fez você, Aislan, seguir para empreender? Nada contra o CLT, por uhum. favor, tá? Nada contra. Mas ao invés de ser um empregado, ao invés de ser um CLT, você correu para o lado do empreendedorismo. Como que foi isso? Então, vamos falar lá, então lá do início, né? Com 17 anos, eu comprei um salão de cabeleireiro. Por isso que teu cabelinho. É sempre na régua. Aí, ó. Mas olha só, eu venho de um lar, meu pai era autônomo. Sim. E eu acho interessante fazer uma separaçãozinha entre autônomo, o, o, o empreendedor e o empresário. Uhum, boa. Eu vejo que são estágios, se você quiser entender como estágios, ou perfis diferentes. Eu Uhum, vejo mais como estágio, onde você pode começar como autônomo, não por entender que não se enquadra com o modelo CLT, por várias razões. Eu vou dizer as minhas aqui, né? sim, Eu sempre fui um cara bastante racional. sim. E eu não consigo entender a lógica de eu entrar num emprego que vai me pagar um salário fixo, o nome já diz, fixo, como um parafuso, amarrado, preso àquele valor, Sim. né? E que exige de mim uma jornada que envolve ônibus, que envolve horas dentro de um transporte público, que não são horas que serão remuneradas. Uhum. E no final do mês, se você somar, no meu caso, eu fiz essa conta lá uma vez, né? Eu passava quase uma semana inteira dentro do transporte público, somando as horas que eu perdia. Sim. E diga-se de passagem, um transporte público que ainda aqui em Curitiba é dito que é um dos melhores do Dos Brasil, melhores. então não quero nem imaginar como é que é o pior do Brasil, Imagina. porque o melhor já é ruim. Sim. E eu pensei, eu tô num salário fixo, eu tô numa jornada de transporte público que eu não sou pago, e se eu tivesse um salão na vila, esse foi o meu pensamento, eu já ganharia mais. Pois bem, arrumei um trabalho no bairro como mecânico de bicicleta, com 16 anos, para juntar o dinheiro para comprar um secador, uma máquina de cortar cabelo, uma tesoura e poder pagar o curso Eu de cabeleireiro. não quero te cortar, mas da onde surgiu? Por que o salão? O salão, porque o meu pai, né? Enfim, até é bacana as pessoas que vão assistir esse episódio. Meu pai era alcoólatra. Eu Tá. comecei a fazer a barba dele aos 12 anos, porque ele já não tinha mais firmeza nas mãos Ah, para fazer a própria barba. Então minha mãe me ensinou, porque ele hum, se cortava muito, e aí eu comecei a fazer a barba dele aos 12. entendi. Aos 16, quando começou ali uma idade de querer trabalhar, o meu pai, olha que coisa doida, né? Meu pai é uma pessoa maravilhosa, né? O álcool, o vício fez muito mal a ele, mas ele era uma pessoa maravilhosa. O meu pai falou para uma pessoa onde ele cortou o cabelo que o filho dele era barbeiro. Barbeiro que fazia barba, no caso. Sim, Não barbeiro no sentido completo da palavra. completo, sim. Falou: meu filho é um excelente barbeiro. E esse cara falou: então manda ele vir conversar comigo. Eu, com 16 anos, fui lá conversar e acabei ficando lá por 3 meses fazendo um estágio, um aprendizado, né, com esse rapaz. E daí, só que ele não queria, obviamente, eu como o funcionário, como sócio, porque eu precisava fazer o curso. Então eu tive que sair desse salãozinho, eu fiquei 3 meses aprendendo a cortar cabelo e barba, para poder arrumar um trabalho, que foi numa bicicletaria próxima de casa, para poder fazer o curso, comprar os equipamentos. E exatamente 11 meses depois, eu estava comprando meu primeiro salão, que era o melhor salão do meu bairro, que Olha só. mais tinha movimento. Isso E com aí, 17? com 17 anos, com 17 anos. E dali para o salão foi uma mudança de vida absurda, né? Tanto em questão financeira, Hum. né? Mas o crescimento, né? Porque eu tive que aprender a lidar com o cliente, e dali 3 meses, quando a pessoa que me vendeu o salão foi embora, e o salão definitivamente ficou comigo, então eu estava lá, agora eu sou gordinho, né? Mas eu era magrinho, mas eu estava lá magrinho, só um dentinho, né? Um dentinho da Mônica aqui, e pessoas, às vezes, dobro, triplo da idade minha, sentado na cadeira para eu atender. Então, houve um crescimento por Uhum. causa desses relacionamentos também.
entender a vida. Então, eu atendi pastor, eu atendi padre, sei lá, tantas pessoas que passaram ali pela minha cadeira de barbeiro, empresários, outros, obviamente, é maior volume CLTs, né? Uhum, E isso me esticou bastante. Então, eu sou muito grato a Deus por esse início. Mas até ali eu era autônomo. entendi. E aí eu gosto de separar. Que o que era autônomo, eu só não queria ser um CLT. Sim. Quando eu comecei a entender, isso foi muito mais para frente, porque depois disso ainda fui para o seminário, fui pastor por 16 anos e fui de fato voltar a empreender em 2012, quando eu abri uma empresa de treinamentos, vendas, oratória e comunicação e outras coisas, já dentro do ministério da igreja, já trabalhando como um sacerdote na igreja. E ali que eu comecei a querer empreender, porque eu não queria mais não ter o CLT e ser autônomo. Eu queria ter uma empresa que eu pudesse crescer, avançar. Então, ali, para mim, você se torna um empreendedor. Aí, para você não ter mais hora de trabalho, você trabalha o que preciso for, os dias que necessário for, você faz de tudo para cada vez mais atender bem o cliente, ter o cliente. Então, já não é mais um autônomo. Sim, A cabeça já mudou. um excelente ponto. Muito bom. E aí, óbvio, isso foi em 2012, né? E de 2012 eu diria que eu comecei a ser um empresário de fato, talvez em 2018. Eu fiz uma análise do que estávamos vendendo, de como estávamos vendendo, que não tinha um modelo, um processo, e eu disse para mim mesmo: se eu não mudar isso, eu vou ficar nessa lenga-lenga, nesse pequeno modelo para o resto da vida. Uhum. E aí que fui buscar montar a equipe de venda, montar procedimento. E daí mais recentemente, né, daí já, aí eu digo já como empresário, eu decidi abrir a contabilidade por conta do LTV, por conta do relacionamento com empresários, que eu gosto muito, eu aprendo muito com os empresários. Então, por que não trazer um serviço que pudesse atender eles e, graças a Deus, servir bem eles, mas também usufruir da visão e da mentalidade de cada empresário que a gente atende. Então, hoje eu tenho lá, desde clínica médica, que é cliente nosso, oficina mecânica, autopeças, importador, Entendi e, tudo. e isso tudo acaba gerando para mim um grande crescimento, né? Sim. Então, eu preciso dividir lá, autônomo, empreendedor e empresário. Hoje o Aislan é um empresário, mas ontem ele era empreendedor e antes de ontem ele era um autônomo. Uma- E que talvez é a jornada que o ouvinte, né, do podcast Provavelmente. talvez esteja fazendo, talvez esteja num estágio diferente. Espero que você chegue logo ao estágio de empresário. E esse ponto é muito importante. O cara, a pessoa que tá aqui assistindo a gente, né? Quando eu falo cara, é costume, é o cara e a cara, tá? Uhum. Mas é quando a pessoa está no estágio de autônomo. A pessoa que tá lá, sei lá, tá vendendo água, Legal. tá engraxando um sapato, ou enfim, tá fazendo lá o seu serviço por conta de pedreiro ou algo do tipo. Essa. O que que você diria para ele fazer? Algo prático para ele virar de fato um empreendedor. Então, vamos lá. Eu gosto de falar que empreender é aprender. Boa. Muito bom. O que que difere o autônomo do empreendedor? A sede e a vontade de aprender coisas novas para tornar aquela tarefa que ele tem hoje como autônomo uma tarefa possível de escala, de crescimento. Boa. Então, o autônomo, ele está ali nos seus 40, 70, 100 metros quadrados, seja uma oficina, seja uma barbearia, seja o que for. E ele não pensa em expandir necessariamente. Ele pensa em garantir um bom resultado financeiro para ele, um bom conforto financeiro. Só. Ele é um CLT, não CLT. E Sim, não tem nada de errado. Se sim, está feliz, Deus abençoe. sim. Agora, quando ele começa a buscar conhecimento, e aí começa a transformar a mentalidade, Uhum. mas é a partir de buscar conhecimento, a mente dele começa a se expandir, ele mesmo chega a uma conclusão natural. Cara, isso que eu estou fazendo é muito bom, e poderia crescer muito mais e poderia não só dar conforto para mim, mas para muitas outras famílias, através de funcionários, fornecedores, amanhã depois filhos que poderiam usufruir daquela riqueza. Uhum. É ali que, vou dizer assim, morre o autônomo e nasce o empreendedor, Legal. quando ele se torna um aprendedor. Um aprendedor. É Muito por bom. aí. Olha só, o aprendedor, essa palavra ficou muito É, boa, porque nós vamos disponibilizar para você, e tá aparecendo, vai aparecer um link aí embaixo depois, e você pode até mesmo comentar. Vamos fazer o seguinte, ficou muito bonita essa palavra, aprendedor. Comente aí, aprendedor. Apreendedor ou aprendedor? Aprendedor. aprendedor. O Aprendedor. empreendedor, ele é um aprendedor. Então, aprendedor. Comente aprendedor e você vai receber um e-book. É um e-book, Aislan, que nós
temos dentro do Advento Cash, que é gratuito, Excelente. e dentro desse e-book ele foi montado por alguns empreendedores e empresários, onde você vai receber desde o passo a passo de, puxa, tenho uma ideia, como que eu tiro ela do papel, Uhum, para não ficar só na ideia? Aonde você vai arrumar recurso para isso, né? Como que uhum. você vai começar a montar o teu MVP, né? Começar com o produto Sim, mínimo ali, o mais baratinho possível, o menor. Você vai vender como? Porque a maioria das pessoas, a ideia tem, né? Como diz, uma bacia de ideia vale 10 vale centavos, né? 10 centavos. Agora, como que você vai aplicar? Como que você vai vender? Então, você que está assistindo aí, comente essa palavrinha bonita que o Eisen inventou agora ou Aham. já existia? Não, já. O É, aprendedor que você vai receber esse e-book, mais de 2.000 pessoas leram já esse e-book, você vai ser uma delas que eu tenho certeza que vai ser muito beneficiado. Nós temos inclusive um caso uhum, em Colombo de um rapaz que tinha uma pastelaria, uhum, leu esse PDF, já tinha um negócio uhum, funcionando, leu, aprendeu uma técnica ali de pegar indicações, uhum, já uhum. deu mais Deu um up lá no um up no negócio. negócio, deu um up, É. né? O segredo, né? O preço do. Ele falou que o e-book é gratuito, né? O preço é ler. O preço é, né? Tem que ler. Exatamente. Olha, Né? e nesse ponto, você, em resumo, o cara para sair do autônomo para o empreendedor é a escala. Sim, Em resumo, né? sim. Eu não sei se eu posso, né? A gente pode bagunçar aqui a nossa. É Vamos porque bagunçar. assim, Vamos você bagunçar. falou de escala e eu vi escalabilidade. Escalabilidade. Isso daqui, esse livro, o Eisen é escritor, ó o livro bonito do cara, né? É bonito mesmo, eu Não, concordo. a cor ficou. Tem livro que a gente olha assim que a gente pensa, já não vou ler. Esse É daqui já verdade. chamou muita É atenção. importante, é importante. Tem a ver com o teu processo de Tem, sair tem, de tem a autônomo ver. para. Eu diria que, na verdade, se não tivesse a ver com o meu processo, seria um livro sem alma. Boa, muito Né? Então, todos os livros que estão aqui na mesa, ele tem a ver com processos que aconteceram comigo, dentro do meu coração. legal. E que, ao observar, você percebe que muitas outras pessoas sofrem das mesmas dores. Uhum, Então, contar a tua história, e isso, obviamente, eu prezo bastante pela fundamentação acadêmica do que está sendo escrito, né? sim, Não que eu não possa escrever um livro só de experiências pessoais, mas eu misturo a experiência pessoal com aquilo que a academia diz, o que, que a ciência da administração diz, sim. para não ficar só uma ideia solta na cabeça. Mas os 3 livros são etapas que eu vivi na minha própria vida. Quando o primeiro livro ali, A Força de uma Visão, né? Esse aqui. Isso foi uma palestra, uma pregação, como alguns poderiam chamar, que eu fiz com base no livro de Josué. Quando Josué e Caleb estão ali querendo entrar na Terra Prometida, para quem não conhece a história bíblica, uma história linda, fabulosa, e que não tem apenas a ver com a questão espiritual, mas também com a nossa vida no cotidiano. E Caleb responde para Josué, eles estão ali discutindo se vão entrar ou não em Canaã, e Caleb diz assim: olha, a minha visão, ela está tão forte hoje, como quando estava há 40 anos atrás, quando Deus deu a promessa através de Moisés. Quer dizer, imagina passar 40 anos e a pessoa dizer, a minha visão está tão forte quanto. Uhum. Então, quando nós falamos de empreendedorismo, você falou ali muito bem, né? Uma bacia de ideias, né? Mas quando você pega daquela bacia uma ideia e Só. você se apaixona por ela, e você fala, cara, eu quero viver isso aqui. Aí começa a nascer a força de uma visão, Uhum. que Legal. daí não é mais uma ideia, agora é um pensamento persistente, que você come, dorme, acorda, sonha com aquilo. Com o meu podcast, Uhum. com a minha empresa de treinamento, de apoio, com o meu livro escrito, ou com o meu casamento, com a minha família, que também são visões poderosas para a vida do ser humano, né? Mas aqui aplicando no empreendedorismo, você nunca vai alcançar sucesso como um empreendedor se você não tiver a força de uma visão, de uma ideia, de um desejo que você quer realizar nos teus negócios. Então, isso faz parte de um processo do meu próprio coração. Mas eu trago ali elementos para te ajudar a entender a visão, o propósito da sua vida e a desenhar de forma prática passos para alcançar essa visão. Então, isso eu fiz na minha vida. Legal. Você até perguntou antes, você falar que você é um educador faz parte? Faz, uma das coisas que eu mais amo fazer é ensinar. Uhum. Esse bate-papo aqui é um Tá ensinando. bate-papo de ensino, Sim. né? E é o que eu faço o dia todo, todo dia. É, Só que depois disso, eu passei por um outro processo. E aí nós vamos falar aqui do Manual do Negócio. Aí, Ah, tá vendo? É uma sequência, hein? vamos abrir uma empresa, vamos organizar ela.
Então você falou hoje MVP, que é uma palavra, uma sigla que não se falava há poucos anos atrás, ninguém falava, né? Sim. Business Plan. Cara, pode perguntar, faz uma pesquisa aí, até o pessoal que está assistindo o podcast pode marcar ali, fazer um comentário, né? Você sabe o que é um business plan? Eu já te digo. Se perguntar para 100 empreendedores, olha, 70 não sabe o que é. Sim. Ah, Isa, como é que você sabe? Não é questão de que eu nasci sabendo. Sim. Quando eu fui fazer o curso de administração, era uma das disciplinas, era desenhar planos de negócio, porque a minha formação é administração. Sim. Então, pela primeira vez, eu ouvi falar sobre a importância de fazer um business plan, de planejar a sua empresa em todas as áreas, né? De quem vai comprar, para quem vai vender, como vai ser a operação disso, como que precifica, como é que a legislação, se pode, se não pode, uma série de coisas que o business plan te faz avaliar e planejar. Isso mudou a minha vida. Mas eu já era um homem adulto, já era pai de filhos. Eu não fiz faculdade como uma pessoa, entre aspas, normal faz, né? Sim. Aos 18 anos, 17 anos, sai do. Não, eu fui fazer já com 30 e tantos, beirando aí 36 anos. Isso mudou a minha vida. E isso está aqui escrito, de novo, com as minhas experiências, inclusive de coisas que eu percebi que na faculdade também não foi falado. Outra coisa que você falou sobre venda, né? Sim. Na faculdade, ninguém fala que você tem que ser um vendedor para ser um Exato. empresário de sucesso. Mas Exato. você precisa ser um vendedor. Sim. Não tem. Todo empresário de sucesso, ele é ou se tornou um vendedor. Muito bom. Não é? Então, isso está comentado no livro. Beleza, para que então o terceiro livro? Porque chega uma hora que você entende que o projeto tem que ir além daquilo que você está debaixo das suas asas. Tem que ir além. Como é que faz para ir para além? Aí entra as técnicas de escalabilidade, que é usadas por empresas como o Uber e outras tantas, né? A gente costuma falar dessas de aplicativo, porque são as mais acessíveis a todos, né? Sim. Mas o McDonald's é um modelo de escalabilidade. Sim. Né? Então, imagina, a maior, acho que é o maior, né? É o maior vendedor de alimento do planeta, algo do tipo, Não. como restaurante, né? McDonald's. Enfim, lá tem um número absurdo lá que você fala, cara, como pode isso? Mas o próprio filme, para quem assistiu e quem não assistiu deveria assistir, o Fome de Poder, Fome né? de poder. O que o cara pegou? Ele pegou um processo, Uhum. né? E organizou esse processo e replicou com 1, 2, 100, milhares hoje de empreendedores que aplicam o mesmo processo. O livro fala sobre isso. Por quê? Porque é isso que eu estou fazendo lá agora no meu negócio mais importante, que é a Up Contabilidade, não desfazendo dos meus outros projetos, Sim. mas esse veio para ser a minha jornada até o final da minha vida neste mundo, né? Então, a Up Contabilidade é o meu projeto mais importante. Então, ele já vem todo aplicado em cima de um modelo escalável. Enfim, basicamente isso. Wesley, todos esses livros, né? Olha que interessante. São livros de. Isso é muito importante, Wesley, porque nós vivemos num momento onde é muito fácil alguém dar qualquer opinião na internet. Opinião, E às claro. vezes a pessoa ela vai lá e ela fala sobre escalabilidade ou sobre negócio e ela nunca sequer abriu um CNPJ. O golpe tá aí. O golpe tá Cai aí. quem quer. Exatamente. Então você que está assistindo, você está vendo uma pessoa que tem a bagagem, Sim, tem a experiência, apanhou muito com certeza para chegar bastante. no conhecimento que você tem. E como que a pessoa faz, né, eu inverti o processo, né? A gente ia deixar para o final, mas já vamos aproveitar agora, né? Porque não vai ter outro momento que vai Ah, casar tão bem. Como que a pessoa que está em casa faz para conseguir esse livro seu? Esse, né? ele, Ou ele qualquer outro. pode fazer 2 ou 3 caminhos. Se ele quiser entrar pela internet, mentoria.islandfestival.com.br, Uhum, ele vai cair na nossa plataforma de educação. legal. E lá tem os 3 livros à disposição. Ele vai Show. fazer a compra lá e a gente vai fazer o envio para ele. Eu quero falar direto com a Aislan. Vai no Instagram, Aislan Westphal Oficial, me chama lá no direct, que se quiser ainda manda até autografado, Opa, ó, tá? cobre, hein? Pode cobrar. Vamos cobrar. Ou chama pelo WhatsApp da empresa, 35, olha, agora me fugiu o número, Ah, 3589-7654, O que que é? que é A o mulher na WhatsApp. vida de um homem. Só de olhar para ela eu já sentia aquela energia vindo, Sentiu né? como que é? 3589-7654, aí você vai falar com a nossa equipe lá e o pessoal também faz o envio para você. Show. Para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil? É Sim. isso eu ia perguntar. Qualquer lugar do Brasil. Muito bom. Olha só, fala que você veio pelo Advento Cash e ainda cobre esse autógrafo dele. Ele Uhum. vai ter que autografar. Mas será uma alegria, um prazer. E você falou ali, isso é um ponto muito importante, Aislan, porque, legal, a pessoa que está em casa, ela já ouviu a gente falando de negócio, ouviu a gente falando do autônomo, do empreendedor, do empresário,
a pessoa está montando um negócio ou já tem um negócio, talvez já fature alguns milhares ou quem sabe até Uhum, umas dezenas de milhares, talvez até uhum, umas centenas de uhum, milhares, se tiver alguém já na casa do milhão, muito legal. Mas talvez essa pessoa ela não gosta de vender, porque ela pensa uhum, que: "Puxa, venda". É aquela história, né, uhum. que até o Flávio Augusto fala muito disso, né. Eu vi que você teve uma rixa com o Flávio Augusto, hein. Na verdade, esse cara mudou a minha vida, positivamente falando, Essa é o mas a briguinha teve, a a briga briga é real. já entramos nesse assunto aí. Mas o Flávio Augusto sempre fala muito de que, ele cita, né, o vendedor ele é tão mal visto que a pessoa fala assim: "Ah, o teu filho é o quê?". "Ah, o meu é dentista". "Legal". "Ah, É, teu filho é o quê?". "Ah, e o engenheiro, teu filho?". "Ah, é vendedor". Nossa, tadinho, vendedor. tinha tanto Ou: talento. "Ah, arruma um emprego pro meu filho". Pode ser qualquer coisa, até Pode vendedor, até vendedor. até vendedor. E então tem muita gente, Isaac, que monta um negócio, às vezes se apaixona pelo produto, Uhum, nossa, se apaixona pela estrutura, pelo, né, tem uhum, um escritório, quem sabe, tem uma empresa, mas não gosta de vender. O que uhum. que você diria para uma pessoa dessa? Pessoa que está se Então, porque vender com certeza na verdade ele pode ter tido uma má experiência, até um trauma, né, vamos dizer assim, e essa má experiência, esse trauma gerou um bloqueio nele. sim, A verdade é que quando você descobriu o que é venda, você vai querer ser vendedor. sim, Porque se eu dissesse para qualquer pessoa que está nos assistindo: "Você gosta de servir bem as pessoas?", eu tenho certeza absoluta que quase 100% vai dizer: "Eu gosto de servir bem". boa, Só que se eu perguntasse assim: "Você gostaria de ser aquele cara chato que fica tentando empurrar um produto no outro?", ele falou: "Deus me livre, legal. Deus me livre". Então essa pessoa, ela teve uma experiência ruim e nós temos esse tipo de experiência ruim todo dia. Basta sair numa loja, no shopping, você vai ser atendido por uma pessoa que está amargurada, chateada, não tem técnica, e a gente pega aquilo como sendo vendedor. Não, isso não é ser um vendedor. É só uma pessoa que está mal alocada, mal treinada e talvez até está mal amada. Agora, todos nós gostamos quando alguém nos cumprimenta, sorri, nos oferece uma água fresca ou um chimarrão gostoso, como eu tomei quando cheguei aqui, né? Boa. Então, se você entender que a venda é tão somente servir as pessoas com aquilo que você tem de melhor, no meu caso, a contabilidade, os treinamentos, os livros, no teu caso, o teu dom de comunicação, o teu dom de venda, tua capacidade de desenhar processos de desenvolvimento das pessoas, que é fantástico, o track, enfim, eu não conheço todos ainda, mas o pouco Vai que vai nós temos conhecer, vai acompanhando, estamos percebendo isso. Então, assim, você não vai encontrar uma pessoa no meio de 100 que não gosta de servir com o melhor que tem. legal, muito bom, E isso é vendas. muito bom. Eu entendo a pessoa ter dificuldade de vender se nem ela acredita no produto dela. Sim, Tipo, vamos imaginar que essa caneca aqui, ela tem o risco de cair aqui a orelha. Que a cada 10 que eu vendo, 9 cai a orelha dela, na alça dela aqui, né? sim. Eu também não ia gostar de vender. Falar, meu Deus, vou ter que ir amanhã lá no Advento Cash para vender aquelas canecas tudo de novo, elas vivem quebrando. Eu ia odiar ter que vir trabalhar. Mas se eu sei que é um produto bom, que tem um custo-benefício interessante, que revela, reflete uma marca de valor, que honra, que alegria. Muito bom isso. Então, vender, eu acredito, para alguns está ligado a trauma, Uhum. mas quando a pessoa percebe que vender é servir com o seu melhor, aí se torna um prazer. Podemos concluir então, e como você colocou isso muito bem, eu já vou chegar nessas partes das analogias que você faz umas analogias muito boa. Em resumo, uma pessoa que ela tem o receio de vender, ou que ela não quer falar do produto dela, ou que talvez está com, ela acha que vai incomodar, na verdade ela está deixando de beneficiar a vida de uma pessoa, deixando Deixando de servir, de servir, trazer a solução servir para a bem a vida daquela pessoa. pessoa. No Advento nós temos até um lema que está aqui nas minhas costas, acho que dá pra ver um pouquinho aqui. Servir é um privilégio. Servir é um privilégio. E vender é isso, é servir Exato. com o produto, com a solução que você tem. Muito bom, muito bom. Você que está em casa, olha, não importa o negócio que você tenha, desde que seja lícito, é claro, Uhum. mas não tenha receio de vender. Venda, porque as vendas curam, né? As Com vendas certeza, por curam. você ter vendido bastante, você pode Nossa, o melhorar. quanto que a gente aprende, cresce, amigos que faz, Sim, entendeu? Então, é porque vender, ela te obriga, vamos dizer assim, ela te arrasta para as relações. sim. E as relações, elas são poderosíssimas. Há um versículo bíblico que diz assim: aquele que se isola é tolo. Olha só que interessante. Ah, eu não vou vender porque eu não gosto de gente. Desculpa, Vou pesquisar. você é um tolo. Não, você não é um tolo. Você está agindo como um tolo. Boa. Você tem que pensar o seguinte:
eu amo pessoas, porque é com pessoas que nós casamos, Uhum. de casarmos com pessoas, temos filhos que são pessoas, Sim. tudo é pessoas. Então, amar os relacionamentos. E, ora, eu amo escrevendo um livro, ora, eu amo te vendendo um plano de contabilidade, ora, enfim, um abraço, um aperto de mão, tantas possibilidades que a gente tem de transferir esse amor. Mas de segunda a sexta, no meu caso, né, eu amo vendendo contabilidade, servindo as empresas com aquilo que nós temos de melhor. E não posso negar que é o que nós temos de melhor é a Up Contabilidade. Porque ela tem um modelinho diferente, ok. Então, saia dessa tolice de se isolar e venha para a riqueza do se relacionar. Ora vai vender, ora vai tomar um café, um chimarrão, ora vai encontrar um amor para toda a vida. Boa. Você já trazendo esse ponto da Up Contabilidade, porque antes de nós começarmos aqui, você falou sobre o processo que a Up tem. Uhum. E tudo a ver com o que a gente está falando aqui sobre vendas. Vocês trabalham com um formato diferente. E eu fiquei surpreso Sim, porque a grande maioria das contabilidades, e não só das contabilidades, a grande maioria das das empresas empresas. não tem um processo comercial claro, não tem um processo de marketing. Como que foi para você, Aislan, colocar isso dentro de uma contabilidade? De uma Porque eu contabilidade. acho que é um ramo um pouco mais tradicional. Não sei se eu estou errado, Bastante né? tradicionalista. Como que foi para Ainda você? algumas têm caixa de Porque você foi arquivo morto ainda. você foi bem disruptivo, né, nessa Então, olha só, eu na verdade estava procurando, como eu comentei antes, né, um produto ou um serviço que tivesse um LTV maior, fala porque só para o pessoal de casa o que que é o é, LTV, só para então eles. é o lifetime value, é o tempo de valor de riqueza que o cliente vai gerar para a tua empresa. Uhum. Então, eu fui cabeleireiro por 11 anos. Tem um LTV muito legal. Por quê? Você corta o cabelo do pai, o pai gostou, ele traz o filho. Ou ao contrário, ele traz o filho, se ele gostou, daí ele corta. Legal. Aí ele chega em casa, a família vê, o cunhado vê, daqui a pouco volta aquele pai volta com o cunhado para cortar. Sim. E eu experimentei isso ao longo desses 11 anos que eu trabalhei no salão, de cortar o cabelo do jovem, aí o jovem casou, aí o jovem trouxe o filho já, e recentemente fazendo alguns trabalhos aí, treinando, eu treinei um profissional com corte de cabelo, tinha empreendido com um salão, agora recentemente eu não tive a possibilidade de cortar do filho, quer dizer, eu cortei de 3 gerações. Olha só. Quer dizer, um trabalho bem feito fideliza. Hum. Mas se, por exemplo, eu vendo este livro aqui, quantos livros desses você vai comprar de mim? Por enquanto só um. Provavelmente só um. Não tem por que comprar 10, né? Sim. Então, essa linha de pensamento, eu preciso ter um LTV maior, me fez olhar para a contabilidade com um olhar novo. Porque eu sempre achei um trabalho muito porre, contabilidade. Sim. Ele é burocrático, ele é um trabalho operacional, né? O cara tem que estar sentado ali o dia inteiro fazendo aquilo. Eu acho muito chato. Isso quando não tem que ir na prefeitura, tem que ir na Receita Federal para resolver coisas. Porém, passado esse tempo trabalhando com a educacional, que foi onde de fato eu aprendi a vender graduação, né? Nós temos um polo de educação. Eu olhei para a contabilidade e pensei, poxa, mas nós poderíamos fazer uma contabilidade diferente. Criar alguns departamentos que não existem normalmente nas contabilidades. Contabilidade tem departamento pessoal, fiscal e contábil. Mas se a gente tivesse marketing, e se tivesse vendas, e se tivesse gestão de negócios, estratégica de negócios, e se tivesse um departamento que auxilia o nosso cliente com marketing, e aí nós criamos, né, o que nós chamamos do nosso jargão, né, Up Contabilidade 360 graus. Então nós ajudamos desde a idealização lá do plano de negócios, imaginar que alguém está assistindo e pensa, nossa, eu queria abrir um negócio, não sei nem por onde começar. Você vai começar pelo teu plano de negócio. Não faço ideia do que seja. A Up Contabilidade sabe e tem profissionais para te atender nisso. Então vamos começar a sonhar com a gravidez, né? Nem casamos ainda, mas queremos sonhar com o filho. Então seria mais ou menos essa analogia aí para começar uma empresa. Pega a ideia e vamos estruturar ela dentro de um modelo de negócio. Ok, vamos para um MVP. Vamos ver, né, um produto mínimo viável, ver se dá retorno. Poxa, teve adesão, as pessoas compraram, se dispuseram a pagar. Então agora a gente pode montar um protótipo já mais próximo daquilo que precisamos. Vamos investir um pouquinho mais de dinheiro. Beleza, deu certo. Então agora nós temos um pequeno negócio. Vamos escalar? Então agora vamos falar de escala. Tudo isso a contabilidade faz, ela acompanha essas etapas. No meio disso, ou no fundamento disso, existe um braço chamado
a legislação que precisa ser acompanhada. Isso a UP faz na parte contábil, fiscal e tributária, para que você não tenha enrosco aí com a Receita Federal, com os órgãos públicos, né? Mas eu diria que não é que essa é a menor parte, ela é apenas uma parte, a parte contábil. O empresário precisa muito mais do que isso. Então nós construímos a UP com esse é um panorâmico. A UP ela é literalmente um panorâmico. Ontem um cliente nosso me procurou para viabilizar para ele um home equity. Ele tem um imóvel lá de um valor bastante alto e ele não quer pegar dinheiro num juro muito caro. Então, pô, vamos estruturar um modelo aqui de crédito. Imagina, ele ligou para o contador dele para fazer isso para ele. E nós já entramos no processo. Temos alguns bancos já homologados, né? Uhum. Que dão melhor, ou uma condição melhor, uma melhor por uma razão, outra melhor por outra, né? E vai dar ao empresário, ao meu empresário, a tranquilidade de que a UP Contabilidade ajudou nessa certificação de que é um bom juros, de que é uma boa instituição bancária. Então, se você ligasse para o teu contador, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Ah, pois é, não sei. Nós Não sabemos. trabalhamos com isso. Entendeu? Então, esse é o modelo que a gente trouxe. Aí, com isso, o que acontece? Eu, obviamente, eu me dedico muito mais à parte estratégica da contabilidade, Sim. a gestão do todo, né? Do todo. Eu brinco, né? Se você falar assim, Zé, emite uma nota para mim, eu não sei emitir nota e nem quero aprender. Agora está mudando o sistema, ficou um pouquinho mais complexo agora com a reforma tributária. Eu, eu até aprendi, né? Óbvio, né? Uhum. Eu sentei lá e fui ver o que tanto mudou. Mas nem me peça, não sei fazer. Agora vamos falar de negócio? Ah, mas eu preciso de nota. Não, mas nós temos a equipe para isso, né? Sim. E aí a gente, com essa departamentalização, a gente vai se tornando muito mais expert, área por área, com aquele profissional que é o head daquela área, né? Uhum. Aí eu acho que faz a diferença. Não tem homem banda lá na Legal. sabe o homem banda que Sim, toca sim. tudo, né? Faz Não, não, lá não tem homem banda. Nós somos uma banda, mas não tem homem banda. E assim, hoje, por exemplo, tem uma empresa, eu não sei como que talvez você diria, não sei se eu vou ser claro nessa pergunta, mas a pessoa, ela já está contente, e aqui eu tô trazendo a situação da contabilidade, porque é o que a Uhum. gente está falando, mas Sim. pode ser qualquer outro ramo. Uhum. Existe, por exemplo, uma contabilidade, ela já vende o serviço de contabilidade, e ela está muito satisfeita com aquilo. Uhum. Pode ser que sim, né? Pode ser que dê ali um Sim. retorno, e Sim. vai dar, de fato, né? Sim. Tem uma procura, uma demanda, mas eh, coçou dentro de você, assim, vamos dizer, uma certa ambição para, opa, eu posso melhorar mais nisso? Foi também a questão de, que você comentou ali, eu quero algo que me dê um pouco mais de retorno, sem eu precisar fazer Sim. mais esforço. Sim. Então, a pessoa que ela tá nesse momento, talvez olhando só para um produto, um serviço, Isso. né? Eh, qual que talvez para você seria um caminho legal, o caminho ideal para essa pessoa abrir para uma outra possibilidade? Pensando, por exemplo, na questão contábil, um Pode ser na empreendedor contábil, contábil. pode ser qualquer Bom, empreendedor, né? vamos lá, vamos pensar em qualquer empreendedor então. Ah, essa caneta aqui, ó. Presta aqui lá para mim, por favor. Ó, Me vende essa caneta. você não compra uma caneta por uma caneta, Sim, correto? Você provavelmente vai escrever com ela. Me dá o caderninho. olha. Então você vai comprar um caderninho também. Provavelmente você não vai escrever no colo. Então você vai comprar uma mesa também. Provavelmente você não vai escrever em pé. Você vai comprar uma cadeira também. Provavelmente você não vai anotar só a ideia da sua cabeça. Talvez você compre um livro também para estudar. Legal. Provavelmente você não vai fazer isso no escuro. Então você vai comprar uma luminária também. Tá a esteira de É produto. ecossistema. Deixa eu anotar aqui que É ecossistema. Então, não importa a área que você está, nenhum produto vem sozinho neste mundo. digamos que toda solução toda venda, todo produto, todo serviço é uma solução, né? Então toda Sim, solução que a pessoa vende, ela ela, ainda existe uma dor. ela existe, ela necessita, melhor dizendo, de algum tipo de Um complementação. complemento. Se é uma caneta, um caderno, e o contrário também. Se veio comprar um caderno, talvez precise de uma caneta, Muito bom. talvez precise da mesa. Então, por que, se eu já estou atraindo um cliente que compra caderno, por que eu não venderia caneta? Por que eu não teria um fornecedor de mesa? Por que eu não teria um parceiro para vender cadeira? O pessoal brinca, tem na internet, né? Um bom vendedor lá, o cara passou lá na loja lá e perguntou se tinha remédio para dor de cabeça, né? Acho que era isso, né? Aí o cara falou, cara, não tenho, mas eu tenho anzol e vara de pescar. Melhor do que perder o final de semana. Claro. Quer dizer, o vendedor entendeu que a esposa estava com dor de cabeça
e o cara queria comprar um remedinho de dor de cabeça para depois, talvez, poder namorar com a esposa. Sim. E o cara falou: para não perder o final de semana, então faz o seguinte, vai pescar. Ah, daí o chefe dele, o patrão, daí você vendeu uma varinha? Não, não, não. Daí eu falei para ele: puxa, já que você está indo pescar, talvez um, um, um cooler. Se o cara vendeu um barco, ele vendeu lá 200, 300 mil reais. Mas o cara nem tinha vindo comprar sequer a varinha, tinha vindo comprar um comprimido. A questão é que uma vez que ele teve o acesso ao cliente, esse é o ponto. Eu tenho a consciência que este cliente tem uma série de necessidades, de dores, de anseios. Se o meu cliente ele vem por causa de uma caneta, eu posso trabalhar com um pequeno universo que envolve essa caneta. Caderno, mesa, cadeira, livro, luminária para iluminar o lugar que ele vai estudar, entre outras coisas. Mas o que acontece? Nós somos ensinados a fazer, nós aprendemos com a história, com a vida, né? A fazer negócio sempre no modelo tradicional. Uhum. Então, a oficina mecânica conserta motor de carro. Pronto. Mas não pode vender pneu? Boa. Não pode ter um lavacar junto? Não pode ter um seguro automóvel ali Exato. que a recepcionista, com o mínimo de treinamento, pode oferecer? O cara veio consertar o carro. Escuta, você já tem seguro nesse carro? Recepcionista, não precisa ser mecânico. Sim. E de repente o cara conserta o motor do carro e faz uma venda adicional de um seguro automóvel. Então é pensar, não é nem pensar fora da caixa, eu nem gosto desse termo. Esse termo modinha eu não gosto, eu prefiro criar os meus, eu não gosto de termo modinha, né? Sim. Mas pensa, a gente brincando aqui com exemplo, eu espero que você que está assistindo o podcast, olhe para o seu negócio e imagine a solução um pouquinho mais completa. Ah, ele ligou para comprar um frango assado. Será que não precisa de mais alguma coisa além do frango assado? Talvez a Coca-Cola? Talvez o bolinho no pote? Que tantos outros. Porque o cliente ele já veio até você para comprar aquele primeiro produto. Seja porque você fez um esforço de venda, ou um esforço de marketing, ou meramente o cliente passou, achou a fachada bonita e chegou. O esforço já foi feito, o cliente já chegou. Seria jogar dinheiro na lata do lixo, Uhum. né? Não aproveitar todas as outras necessidades e dores que aquele mesmo cliente tem e que estava ali diante de você por 10, por 15 minutos, por meia hora, pensar na oficina mecânica, às vezes por 1 hora e meia esperando terminar o serviço. Muito bom. Então, essa é a maneira que eu enxergo. E a Up Contabilidade, ela tenta ser isso. Então, nós temos registro de marca, certificado digital, registro de marca. De novo, eu gosto de falar uns números meio, não são exatos assim, né? Mas vamos lá. Pode perguntar de 10 empresários aí de pequeno porte, 9 não tem o registro da sua marca. Daí lá pra frente vai dar um BO também. E lá para frente pode ter a triste notícia, né? Igual eu passei de receber um comunicado dizendo que eu não poderia usar mais a marca Up, porque ela lembrava a Wise Up. Mas ele errou, porque eu tinha o pedido de registro de marca, né? Estava preparado, estava. Viu, tio Flávio? Eu ia entrar nesse assunto. Vamos fazer o seguinte: você fala rapidinho desse Ah, assunto, porque eu quero ir pro. Nosso tempo é então, curto, né? Mas eu ó, quero. quando a gente desenhou o nome, a Só vamos dar um marca, destaque. Peraí. Aqui vai ficar um corte excelente. O Aislan bateu de frente com o bilionário Flávio Augusto. Pronto, tá feito. pega essa, Flávio Augusto. Como que foi? Então, assim, eu recebi um comunicado do escritório de advogados, né, que defende a WhatsApp, os interesses da WhatsApp, dizendo que eu não poderia mais usar a marca Up, pois para eles lembrava a WhatsApp. Hum. No primeiro momento eu fiquei assim impactado, fiquei triste, né? E até mandei um e-mail dizendo, olha, vou ver o que é possível, conversar com o marketing e organizar ou uma retirada, uma readaptação, né? Fazer um rebrand da marca, né? E desliguei o telefone, fiquei triste, fiquei quieto, até porque é um cara que eu admiro muito, o Flávio Augusto. Sim. Não que ele soubesse isso, quem fez foi o escritório lá que defende os direitos dele, né? Mas eu fiquei muito chateado. Falei, pô, o cara já é bilionário, vem encher as minhas paciências aqui nas cercanias de Pinhais, né? Enfim. E comecei até a mexer em algumas cores já do site, já falei com o pessoal lá do marketing para gente fazer algumas mudanças. E daí me caiu uma ficha. Né? Me caiu um pensamento, não, peraí, quem não registra não é dono. WUP, não tem ninguém que tem uma academia registrada, mas é outro tipo de atividade, então não é impeditivo para eu registrar. Falei, se ele quisesse usar UP como educacional, ele que tivesse registrado. Pois bem, falei com um advogado que nos atendia na época, ela até ficou um pouquinho com medo, porque tem advogado medroso, tá? Sim, não é só corajoso. Eu falei, não, é por minha conta e risco. Vamos fazer uma contra-notificação e dizer que nós não vamos retirar. E não retiramos, eles entraram com um pedido no NPI, daí para uma oposição para tentar nos impedir. Nós
defendemos, aí falei com outro advogado um pouquinho mais brigão, montamos uma defesa, respondemos ao NPI e, para a alegria do Aislan e dos seus amigos, vencemos o processo e hoje a marca Up pertence à Up Contabilidade. Aí, ó. Aê, viu? Essa é importante registrar a marca, né? Sim, imagina, você ter que trocar site. No começo, é até pouco prejuízo, porque é o site, é as camisetas, é as canecas, mas depois de um tempo, a tua marca se torna você no mercado. Exato. Imagina você ter que tirar o Advento Cash porque não registrou. A Up faz o registro, meu amigo. É como se tivesse começado do zero, praticamente. É, exatamente. E daí, sabe o que é o pior? Eu sempre digo, né? Imagina você acordar amanhã de manhã e não puder mais ser chamado de Ian. Já pensou que louco? Que louco, né? O que transfere para o mercado quando você tem que trocar a tua marca? Quebra a credibilidade, a cadeia de confiança. Será que você deu um golpe? Por que você não pode mais usar o nome? Porque as pessoas só vão ver você removendo a fachada, Uhum. tirando o site do ar. Ninguém vai saber, ninguém vai procurar saber o que aconteceu. Só vão falar assim: ih, rapaz, não sei Tem coisa não. errada, hein? Aí tem coisa. Então, essa quebra de confiança, para mim, vale muito mais financeiramente do que o dinheiro que você vai investir para fazer o registro da marca. Vem fazer aqui, ó, a contabilidade faz para você. Muito bom. Mas o nosso tempo aqui do podcast, ele é curto pelo tanto de conteúdo que nós temos. Tem tanta coisa que eu queria ter É, falado contigo e não deu tempo. como diz, né? É um coice de É porco, uma né? coisa de É pouco, é curtir curtinho, forte. curtinho forte. Mas é justamente sobre isso, o coice de porco. Você traz umas analogias, e eu quero encerrar com essa pergunta. Hum. Eu ia falar da tua esposa, me perdoe, tá, esposa? Olha, o tempo não. Mas entra no Instagram e vê a gente lá. Entra. Não, Sorriso lindo. vamos fazer o seguinte, Aham. compromisso. Vocês dois vão sentar aqui e eu e minha esposa vamos entrevistar daí vocês, fechado? Perfeito, fechado. Compromisso, tá? Fechado. Porque eu gostaria muito de falar disso, mas não deu tempo. O assunto foi voando, foi muito bom, mas o tempo também a gente tem que Sim. encerrar. Mas a pergunta que eu quero encerrar aqui, o podcast, você trouxe para mim, eu gostaria muito de ter falado aqui, mas não vou falar agora. Depois eu vou gravar um vídeo ali, a gente solta lá. Você um dia trouxe uma analogia sobre o shopping, Uhum. mostrando, né, o Brasil, o regime Sim. tributário do Brasil semelhante a um shopping. Eu falei para minha esposa, falei, que explicação Uhum. clara, que, Uhum. nossa, é tão boa que fez o negócio ficar simples. Uhum. Muito simples, que até uma criança de 5 anos Uhum. entende. E a todo momento você faz isso, né? Aham. O coisa de porco, né? Você traz umas analogias. Mas é o contador de história. O cara que vai vender é Aham. a pessoa que está servindo, então. Aham. E sabe que isso me lembra? Eu acho que é o maior vendedor que já existiu na Uhum. face da Terra, que é Jesus. Sim, Jesus contava sim. muitas analogias, muitas, né? Ele buscava trazer para o simples, Pro né? simples. E aí é com isso que eu quero encerrar, Aislan. Uhum. O quanto do Aislan. Eu sei que existe o Aislan cristão, o Uhum. Aislan pai, o Aislan marido, mas o quanto do Aislan líder, empreendedor, você aprendeu com Jesus? O quanto do empreender, de liderar, você aprendeu com ele? 100%. 100%. Tudo é ele. Tudo é ele. É um versículo, um dos que mais são importantes para mim, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo, tudo. Eu me converti aos 17 anos ao cristianismo. Sim, Eu venho de um lar que meu pai era alcoólatra, e não só alcoólatra. Eu não via meu pai são nenhum dia da vida, assim, segunda a segunda. sim. Eu vou falar alcoólatra, depois os caras bebiam uma cachaça no final de semana. Não, meu pai bebia cachaça todo dia, né? E em alguns momentos que dava alguns surtos, ele botava a família para fora de casa, correndo com um facão atrás. Ele era apelidado de o velho do facão, lá no bairro. E esse Jesus, numa igrejinha de madeira, uma igrejinha pequena, que acho que não é da mesma denominação, mas quando chegamos aqui no endereço do podcast, do lado ali diz Igreja de Deus aqui, né? Eu não. Tem um barracãozinho aqui do lado aqui, acho É. que não é mais igreja, mas está numa igreja de Deus, que é uma igreja aí da região metropolitana de Curitiba. Eu entrei lá no bairro e eu vi o evangelho. O evangelho mudou a minha vida para sempre. Eu digo, até ali eu não tinha sonhos. Eu era um jovem depressivo que tinha pensado e tentado suicídio algumas vezes, coisas que nem a minha família sabe, né? Porque são coisas que você vive no teu interior, né? E quando você tem algum momento de angústia, você pensa, cara, eu poderia dar um fim na minha vida hoje que não ia fazer falta nenhuma, né? Mas o evangelho, tem uma canção cristã que diz assim: do evangelho a luz surgiu, né? Acho que é mais ou menos assim. E essa luz iluminou o meu ser. Então, o Aslan, ele de fato existe a partir daquele dia. Uhum. Aí você fala, você é um cara muito sorridente. Eu fui aprendendo a sorrir também, mas
O sorriso hoje só é possível porque um dia Jesus entrou no meu coração. Ele não só me perdoou dos meus pecados, mas ele me deu esperança, ele me deu sonhos, ele me deu possibilidades. Imagina, eu não queria ter uma família, porque qual era o modelo de família que eu tinha? Uhum. Uma família destruída. Sim. Mas depois de Jesus, né, o Aislan quis casar, o Aislan quis ter filhos. O Aislan, hoje, se você fosse me perguntar, Aislan, qual é a coisa mais importante? Minha família, meus filhos, os futuros netos que a gente sonha. Então, é 100% Jesus. Se você que está assistindo o podcast, às vezes está no meio aí de um beco, parece que sem saída, né? Mergulha no Evangelho, mergulha em Provérbios, mergulha em Eclesiastes. A Bíblia, ela não é só um livro sobre a fé cristã. Ela é um livro sobre tudo que compõe a vida do ser humano, inclusive a fé cristã. Então, esse é o maior regalo, o maior presente que a gente pode dar para você nesse bate-papo se você quer encontrar a vida, estão nas escrituras, para o seu negócio, para o seu casamento e para tudo que você desejar empreender. Muito bom, muito bom. Eu quis encerrar com isso porque dentro do Advento nós aprendemos a liderar com Jesus, aprendemos a Uhum. empreender com Jesus, aprendemos a ser marido, esposa com Jesus, aprendemos a ser filhos bons, enfim, Jesus É o nosso é o modelo. nosso modelo. Bom, você que está assistindo em casa, nós falamos sobre os livros aqui, tá? Qual que é o livro mesmo do sorteio, por favor? Eu que escolho? É você que escolheu. Ah, Você falou que é o então. amarelo, você Não, esse aqui gostou? é meu, esse aqui é meu. Ó, você que está em casa, vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos sortear esses dois livros aqui, do Aisla, tá? A Força de uma Visão e o Manual de Negócios. Perfeito, Aisla? Esse daqui é meu, tá? Esse daqui ninguém compra lá daí depois. Mas você que quer concorrer a esse livro, o que que você precisa fazer? Você está assistindo agora um corte pelo Instagram, você precisa comentar Jesus. Vamos deixar assim, porque nós falamos muito sobre ele. Eu sei que vai parecer, mas o que que tem a ver Jesus com o negócio? Tem muito a ver, tem muito a ver. O Sim. cara é o maior empreendedor, criou um negócio que dura 2000 Ah, anos. estamos falando dele hoje. Estamos falando dele até hoje. Então, comente Jesus, porque tenho certeza que ele vai transformar o teu negócio, vai transformar a tua vida, a tua família, enfim. E você vai concorrer a esses dois livros, tá? Nós vamos fazer um sorteio ali. Esse daqui é meu. E para finalizar, Aislan, eu agradeço muito você. Nós vamos trazer agora compromisso, hein? A tua esposa para a gente bater mais um papo. Perfeito. Perfeito? E eu gostaria muito de falar sobre a Karine e o Diego, que eu não posso deixar de falar Sim, deles de sim. novo, né? Karine e o Diego te convidaram um dia para ir lá. Sim, são pessoas incríveis. Graças a eles que eu conheci Uhum. vocês, nós estamos aqui hoje. Karine e Diego, Clínica Odonto Maximus. Pesquisa aí, entra lá no Instagram, manda um direct para eles, fala assim, ó, eu não sei o quanto vocês se virem, mas eu quero um desconto no meu tratamento do meu Uhum. dente, no meu implante, no Uhum. meu pessoal porque o pessoal do Advento falaram que tem desconto. Então, Karine e Diego, muito obrigado, vocês são excelentes profissionais. E o melhor de tudo, excelentes seres humanos. Sim, são Eu pessoas sempre falo, o incríveis. melhor é eu ir gastar o meu. Não é gastar, na verdade, eu investir na solução de um problema que Uhum. eu tenho. Por exemplo, o meu sorriso, quero melhorar o meu sorriso. Karine, eu preciso, inclusive. Uhum. Nada melhor do que eu ir num lugar que eu sei que parte daquele dinheiro vai abençoar uma Sim, galera, um monte de sim, gente. sim. Então, às vezes você está investindo num comércio, num lugar que é de gente sem Uhum. princípio, de gente arrogante, gente que, enfim. Sim. Invista num lugar que vale muito a pena e esse lugar é a Clínica Odonto Maximus. Aislan, é isso, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Deus te abençoe. Foi um bate-papo muito gostoso e me enriqueceu muito. Gente, um abraço para vocês. Tamo junto.